Irmãos, hoje Deus tem uma palavra para o nosso coração, amém? Ixi, você não viu não, acho. Amados, hoje Deus tem uma palavra para o nosso coração, amém? Quem deseja receber uma palavra de Deus, eu estou incluso nela também, porque o Senhor, Ele, apesar de nós, Ele faz alguma coisa em nosso meio. Apesar de pessoas tão simples, mas o Senhor, Ele flui através de nós. Existe um tema de uma mensagem que é, se puder projetar para nós, eu creio que Deus, Ele vai nos tratar com amor e graça nessa noite. É a base do Evangelho, é a graça do Senhor. É o que nos mantém em fé no Senhor Jesus, é a graça do Senhor Jesus. E o tema dessa mensagem é: Pai Nosso que está comigo. Aleluia. Fala assim: Pai Nosso que está comigo. Ele é um Pai Nosso. Quando nós olhamos no contexto de igreja, imagine um Deus tão grande que os oceanos estão na palma de suas mãos. Ele é um Pai Nosso que Ele cuida de todos os seus filhos que estão lá no Japão, na Coreia, aqui no Brasil, na China, em todos os cantos da terra. Ele é um Pai Nosso. Ele é um Deus soberano. Ele é um Deus poderoso, aleluia. Mas Ele é um Pai que está comigo, na minha individualidade, na minha simplicidade. Um Pai que está atencioso na minha particularidade. Ao mesmo tempo que Ele é um Deus todo-poderoso, que Ele rege todas as coisas, ao mesmo tempo Ele é um Pai que Ele se preocupa com os meus sentimentos. É um Pai que se preocupa com os meus problemas. É um Pai que está comigo todos os dias, que se atenta ao ouvir quando ninguém quer mais nos ouvir. É um Pai que sempre está ali sentado à mesa, todos os dias procurando nós. Essa mesa onde tem o pão da presença e o vinho da alegria do Senhor, nessa mesa nós somos curados por Ele. Mateus capítulo 6, versículo 9, essa é a oração modelo, muito conhecido por nós, praticamente. Eu lembro que quando nós jogava bola, eu nem aceitei Jesus, nem conhecia Jesus, mas antes do jogo de futebol, nós fazíamos essa oração, a oração modelo do Pai Nosso. E às vezes a gente fala coisas, mas a gente não tem a real entendimento, a real revelação, mas é uma oração onde que o Senhor Jesus nos deu, mas existem vários princípios poderosos do Senhor, mas eu quero tratar algumas particularidades aqui, que o Senhor vai falar com a gente. Mateus capítulo 6, versículo 9 diz: por essa razão, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Aleluia. Essa é uma oração, ela é bem conhecida. E às vezes nós oramos, igual eu disse, às vezes nós não temos tanto entendimento. A oração do Pai Nosso, ela tem vários princípios poderosos. Ela tem várias. O Senhor Jesus, Ele deixou várias pérolas contidas aqui. A forma da gente orar, o reconhecimento, a exaltação ao Senhor. Mas só que às vezes nós costumamos levar as coisas da nossa forma natural que a gente vive. Vamos olhar quando nós falamos Pai Nosso. Talvez seja só eu, mas se tiver mais alguém, talvez a gente olhe assim: um Pai Nosso que tem muitos filhos. Eu não sei se você tem mais de um filho, mas eu tenho. E a gente sabe como que é ter mais de um filho. Às vezes quando a gente era solteiro, a gente costumava dormir 8 horas, 7 horas da noite. Mas a gente, quando tem um filho, a gente começa a dormir lá para as 10 horas da noite, um pouco cansado. E quando a gente tem mais de um, a hora vai externando, vai para 10, 11 horas da noite. E aí vem aquele cansaço, e aí as coisas multiplicam dentro de casa. E às vezes a gente tem esse pensamento que quanto mais filhos, mais trabalho dá. Às vezes a gente pensa que quanto maior, mais filho, mais gasto tem, mais cansaço é. Que as nossas noites de sono, quando uma mulher está grávida, os conselhos das mães que já têm filho é: se você quiser dormir, durma antes que ele nasça.
porque depois que nascer, você vai ficar algumas noites de sono sem dormir. Às vezes a gente tem esse entendimento e na prática é isso mesmo. Vem um trabalho, vem uma certa privação de alguma coisa e o gasto aumenta. E a gente pensa que quanto mais filhos nós temos, mais trabalho vai dar. Mas depois que você vai se apegando a esse filho, você vai olhando as características, com quem ele se puxou, e aí você vai falando, cara, vale a pena todo o esforço, vale a pena todo o sacrifício, vale a pena todo o gasto, porque esse é o meu filho, a quem eu amo. Mas só que Deus, ele é diferente de nós. Às vezes a gente acha que quanto mais filhos nós temos, mais trabalho vai dar, mas Deus, ele é um Deus que ele não se cansa. Quanto mais filhos ele tem, mais ele se alegra. Deus, ele é um Deus que não se cansa. Quanto mais filho vier a ele, mais feliz ele fica. Deus, ele é um Deus que não vai faltar nada, porque ele é um Deus, um dono do ouro e da prata. Às vezes hoje, no mundo que a gente vive, a gente fica meio receoso de ter mais de um filho, 2 filhos, porque existe um gasto, as coisas estão um custo maior. Mas deixa eu te falar, para Deus, quanto mais filhos vier, mais ele fica alegre, porque ele é um Deus do ouro e da prata. Ele vai suprir todas as nossas necessidades, ele vai suprir todas as nossas carências, com tamanha glória. Ele não é uma pessoa difícil de acesso. Às vezes a gente olha assim, mas Deus, um Pai nosso, Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas. E às vezes a religião, elas criam um caminho que é um Deus de difícil acesso. Mas Deus, ele é um Deus de fácil acesso. Basta um coração quebrantado e contrito para chamar a atenção desse Pai, para chamar a atenção desse Deus. Você não precisa marcar uma agenda, você não precisa marcar um horário com Ele. Basta ter um coração sincero, que Ele se atenta à sua voz, ao seu clamor a Ele. No meio de tanto uma multidão que apressava Jesus, que sufocava Jesus, bastou uma mulher com um toque diferente para chamar a atenção de Jesus. Talvez você está no meio de tantas pessoas aqui hoje, talvez você convive em meio a tantas pessoas, a uma multidão, mas deixa eu te falar, basta você ter um toque diferente com Jesus para você chamar a atenção dele. Basta você olhar, você ter um coração sincero diante de Deus, para você chamar a atenção desse Pai ao seu encontro. Ele quer conversar, Ele quer se relacionar conosco. Ele é um Deus poderoso, mas de fácil acesso. Ele não é um Deus de difícil acesso. Não é uma pessoa que você, como nós conhecemos autoridades hoje. Vamos citar um exemplo de um prefeito que você tem que ir lá na prefeitura marcar um horário com a secretária, e se ele tiver uma agenda, ele vai te atender. Não, o Senhor fala, se você tiver com o coração quebrantado, se você tiver um coração sincero, Ele está atento ao nosso clamor, à nossa oração, à nossa voz. Aleluia. Existe uma promessa poderosa para nós, irmãos. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Essa é uma promessa para nós, para mim, para você nessa noite. Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, eu nunca jamais te abandonarei. Aleluia. Glória a Deus. A promessa do Senhor é que Ele nunca vai nos deixar e Ele nunca vai nos abandonar. Por mais das circunstâncias, por mais das coisas que acontecem, essa é uma promessa para nós. Ele nunca vai nos deixar e Ele nunca vai nos abandonar. Ele quem disse, Ele quem prometeu isso. Não te deixarei. Isso se refere a uma criança totalmente dependente do Pai. Uma criança totalmente dependente do Pai. É uma criança que ela ainda não consegue se proteger por si própria. Ela ainda não tem capacidade de enfrentar as coisas, as adversidades da vida, e ela é totalmente dependente ao Pai. Quando o Senhor Jesus fala que Ele não vai te deixar, Ele está falando para essa criança, esse filho que somos nós: eu jamais te deixarei.
eu jamais te abandonarei. Deixar está se referindo a essa criança que está totalmente suprida pelo Pai, protegida pelo Pai, dependente do Pai. Aleluia. Deixar no dicionário português significa dar permissão para sair, autorizar, permitir. Às vezes você fala assim que eu cansei, vou embora, vou chutar o balde e vou me desviar, vou aprontar, vou fazer aquilo, vou sair da presença. Como muitos pensam que podem, eu vou sair da presença de Deus. A Bíblia diz que o Senhor, Ele diz que ninguém pode arrebatar de minhas mãos. Uma vez que nós se tornamos filhos de Deus, fomos selados pelo Espírito Santo. Ninguém, irmãos, ninguém, a Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o passado, nem um principado, nem potestade, nos poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Ou mesmo se nós quisermos sair das tuas mãos, uma vez que nós fomos comprados por eles, selados pelo Espírito Santo, ninguém pode nos arrebatar das mãos dele. Uma vez que nós estamos em Cristo, permaneceremos nele por toda a eternidade. Aleluia. Ele nunca vai nos deixar e nem nos abandonar. Abandonar no dicionário diz que é deixar, afastar-se para sempre ou por um longo período. Jesus, ele fala que não vai nos abandonar, ele não vai se afastar de nós, ele não vai nos abandonar nem por um período. Olha aqui que João capítulo 6, versículo 37 diz: todo aquele que vir a mim, o que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Aleluia. Então eu sou, no meu DNA espiritual está a identidade do meu Pai. Então se olhe no espelho pela manhã e fala assim: eu sou um filho amado do Senhor. Essas características que alegram o coração do meu Pai, alegra o coração do meu Pai. Eu não tenho que mudar porque as pessoas falam que é errado. Eu não tenho que mudar porque as pessoas acham que não é legal. Não, o Senhor fez assim porque Ele se alegra comigo assim. Então eu vou expressar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, para o meu Pai que se alegra comigo. Às vezes nós gastamos forças e energia querendo mostrar para as pessoas uma pessoa que às vezes quem a gente nem é, mas sendo que o Senhor está lá na torcida, falando: meu filho, você é exclusividade minha, eu sou feliz com você por aquilo que você é, da forma que eu te criei, da forma que eu te moldei, seja você mesmo. Sabe, irmão, se ninguém se alegrar com você, saiba que o Senhor se alegra com você. Melhor do que agradar as pessoas é agradar o coração do Senhor. Então nessa noite o Senhor quer trazer para nós uma consciência da presença de Deus. Saber que um Pai que está conosco, está comigo, de maneira alguma Ele nos afasta. Ele fala que não te deixarei, nem te abandonarei. Ou seja, todo instante Ele está aqui agora comigo, Ele está aqui agora com você, Ele está aqui com cada um de nós. Por isso que Ele é um Pai nosso, que Ele é poderoso, mas Ele é um Pai individual, que Ele está aqui agora me orientando, me instruindo, está preparando o seu coração para receber essa palavra, e Ele está direcionando o Espírito Santo para liberar algo, e Ele é um Pai que está na nossa individualidade. Ele quer trazer para nós essa consciência de um Pai presente, essa consciência de um Pai que está conosco, que não nos abandona em momento algum, mesmo quando nós entramos em furada, em fria, mesmo quando nós entramos em algum problema, Ele está conosco. Aquilo que o nosso pastor sempre fala: por mais que eu ande pelo vale da sombra da morte, não é Deus que nos leva, é eu que ando pelo vale, mas ainda a Bíblia diz que a tua vara e o teu cajado me consola. Nos piores dias da sua vida, meu amado, o Senhor está ali presente do seu lado. Nos piores momentos da nossa vida, o Senhor se continua fazendo o Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, um Pai que supre, um Pai que protege, um Pai que guarda.
Nos melhores dias da nossa vida, esse Pai também está ali vibrando conosco. Vai, meu filho, eu estou alegre com você. Em todo instante, nos dias comuns das nossas vidas, o Senhor se faz presente. Nos momentos mais descontraídos, o Senhor está ali, se alegrando conosco. É igual um pai que olha para o filho brincando com um carrinho, que se alegra. Ele está ali contemplando está ali nos contemplando e se alegrando juntamente conosco. Ele é um pai que está conosco. E eu queria nessa noite a gente ver na Bíblia uma pessoa que ela tinha entendimento que a presença de Deus estava com ele, que era um pai que estava com ele, era um Deus que estava com ele. Gênesis capítulo 39, verso 1 vai contar a história de José do Egito. E olha só, José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinha levado para lá. E o Senhor era com José. Olha essa expressão, o Senhor era com José, aleluia, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, aleluia. O Senhor era com José. Fala assim comigo, o Senhor é comigo. Eu não sei se você sabe, mas nessa época que José foi abandonado pelos seus irmãos, vendido como escravo. Você sabia como que um escravo era vendido? Ele não era vendido igual a gente está aqui hoje, bonitinho, cheirosinho, com perfume, com um sapatinho, não. Um escravo, ele era vendido nu, porque o comprador, o comerciante, ele apresentava a sua mercadoria, e a mercadoria não poderia ter nenhuma avaria. Eles olhavam para os escravos, e o escravo teria que estar nu, porque ele não poderia ter nenhuma doença, nenhuma lepra, nenhuma enfermidade. Ele olhava os dentes, vendo como que estava a saúde do escravo. Imagine só, José naquele momento, ele foi comprado nu, abandonado pela sua família, rejeitado por todo mundo. Ele está agora diante de uma autoridade, nu, irmão. Mas a Bíblia é clara em dizer que Deus era com José. Uau! Deus era com José. A religião, ela faz com que nós, se algo errado acontecer com a gente, é Deus pesando a mão, que Deus não mais está comigo. Se alguma situação acontecer na sua família, na sua casa, a religião vai falar, é Deus te castigando, Deus não está mais com você. Alguma coisa que você fez, alguma coisa que aconteceu e que Deus se afastou de você. Você não está mais próximo de Deus. Essas circunstâncias estão dizendo que Deus se afastou de você. Porque onde Deus está, existe bênçãos de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que José, abandonado pela família, vendido como escravo, nu, diante de uma autoridade, Deus era com ele. Uau! Sabe, irmãos, não existe estado que uma pessoa possa chegar que Deus se afaste dela. Talvez você veio aqui nessa noite, não sei a situação que está vivendo, mas talvez você está vivendo um pior momento da sua vida. Mas deixa eu te falar, o Deus que prometeu que nunca te deixaria e nunca te abandonaria, Ele continua mantendo firme a sua palavra, Ele continua mantendo jus a sua palavra, Ele continua com você. Independente do quadro, independente da geografia, independente das circunstâncias, Ele se permanece fiel e conosco. Aleluia. Deus era com José nesse quadro que ele estava vivendo. José era um escravo nu, porém Deus era com ele. E mais uma verdade, a Bíblia diz que Deus era com José, e José era próspero. Aí vai bugar mais ainda a nossa mente.
Imagine, José, abandonado, rejeitado, nu, diante da autoridade. A Bíblia diz que Deus era com José, e José era próspero. Naquelas condições, José era próspero. A gente não vai entender isso, porque a gente associa prosperidade a dinheiro, a prosperidade a bens, prosperidade a coisas. Eu adquiri as coisas, quanto mais coisas eu adquiro, mais próspero eu sou. Mas a prosperidade que o Senhor está dizendo não tem a ver com coisas, não tem a ver com bens que eu possuo. Naquele momento José, ele era um homem que Deus estava com ele e era próspero. Prosperidade não é questão do que eu tenho, prosperidade é uma questão de consciência, é eu saber quem está comigo. Naquele momento eu não tenho dúvida que todos os dias José olhava e clamava o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Quando os irmãos jogaram ele na cova ali, ele falava, o Senhor é meu pastor e nada tenho falta. Quando ele foi vendido, quando ele está diante da autoridade, no coração dele, a consciência dele clamava, o Senhor é meu pastor e nada tenho falta. Prosperidade não é questão de coisas que eu adquiro, é uma consciência que eu tenho, é uma fé firmada, é uma fé estabelecida no Senhor da graça, que é o Senhor Jesus. E prosperidade é uma questão de consciência. Ele sabia em quem ele cria, ele sabia em quem ele cria. Mas aí a gente vai olhar e falar assim, mas por que José era próspero diante daquelas condições? Será que José era próspero pelo seu trabalho? Será que José era próspero porque ele era formoso? A Bíblia diz que José era formoso. Será que José era próspero, prosperou porque ele foi inteligente? Mas José só foi próspero porque Deus estava com ele. Aleluia. Você só vai ser próspero, meu amado. Ouve só o que eu estou te falando. Você só vai ser próspero se Deus for com você. Não está associado à nossa habilidade, não está associado ao nosso comportamento, não está associado na nossa capacidade de fazer e de exercer alguma coisa. Está associado naquele que está sobre nós, naquele que é o nosso provedor, naquele que é o nosso paizinho amado. A nossa prosperidade está associada ao Senhor que está sobre a nossa vida. Olha só que interessante, no versículo 3, Gênesis 39, versículo 3. Coloca aí pra gente. Vendo Potifar que o Senhor era com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. É o mesmo cenário ainda, não mudou nada. José continua sendo escravo, mas agora ele é propriedade de Potifar. Mas Potifar aqui, ele representa o mundo, e ele está olhando para aquele homem, ele está vendo que Deus era com ele, e tudo que ele colocava as mãos prosperava. Irmãos, imagine só, a gente pensa que o mundo vai ver Deus só quando eles se converterem, que eles estão impossibilitados totalmente de ver Deus, porque somente os filhos de Deus podem ver Deus. Mas a Bíblia diz que Potifar via que Deus estava com José. Nós não podemos limitar a ação de Deus, nós não podemos limitar a ação do Espírito Santo. Potifar, ele via que Deus era com José, e tudo que ele colocava as mãos prosperava. Deixa eu te falar uma coisa é as pessoas ver você prosperar, outra coisa é as pessoas ver que Deus está com você. Uma coisa é ver você prosperando, adquirindo coisas, tendo uma família estruturada. Outra coisa, as pessoas olharem para nós e ver um Deus que está conosco. É diferente essas coisas, porque nós no mundo hoje moderno, nós associamos prosperidade a muita coisa. Às vezes você vai ver uma pessoa lá com um apartamento na Praia da Costa, andando com um carro bom, colocando seus filhos em boas escolas,
tendo uma qualidade de vida, você vai associar na sua mente: esse cara é próspero. Mas você vai ver que o cara está traindo a esposa, o cara está com a vida bagunçada, o cara não tem temor a Deus, e você está julgando que o cara é próspero. Uma coisa é as pessoas verem nós prosperando, outra coisa é as pessoas verem: esse cara, Deus está com esse cara, Deus está com esse cara, olha a situação desse cara, mas Deus é com ele. Sabe, irmão, é a consciência que nós temos que ter diante de Deus. É uma consciência que nós temos que ter diante de Deus. Prosperidade não é bens, prosperidade é ter o Deus Todo-Poderoso dentro de nós. O mundo tem que olhar para nós e ver nós, os filhos de Deus, prosperando, mas não só prosperando, eles têm que enxergar: Deus está prosperando eles. Não é eles que estão conquistando. Aleluia, aleluia. A glória tem que ser sempre para Deus. O mundo lá fora tem que olhar: esse cara, a empresa desse cara está prosperando, a família desse cara é abençoada. Mas não é que ele fez um curso de casais com um casal top das galáxias, não. É porque Deus está com ele. O mundo tem que olhar para nós, os filhos de Deus, tem que ver os filhos de Deus prosperar, mas tem que ver o Deus que está sobre nossas vidas. Eles têm que ver a vida de Deus fluindo em nós. Nós temos que levar essa vida de Deus. Nós temos que mostrar ao mundo quem é o nosso Pai, quem é o nosso Deus. Todo filho de Deus tem que ser próspero. Todo filho de Deus tem que ser próspero. Porque prosperidade não é bens, é uma questão de consciência. Se você limita o seu Deus, que não é capaz de pagar o aluguel do mês que vem, que Deus é esse, irmão? Se você limita o agir de Deus, que Deus não é capaz de suprir a necessidade, se você engravidar e tiver mais um filho, irmão, que Deus é esse? O que o mundo está olhando para nós e enxergando? Eles estão vendo: quem é esse Deus que nós servimos? Porque no momento que cortou a luz lá de casa, a gente já exclama: Deus se afastou de mim. Todo filho de Deus tem que ter essa consciência de prosperidade, porque o próprio Deus habita dentro de nós. Ele é ilimitado, irmão. Ele é ilimitado, o favor dele é ilimitado. Ele é o dono do ouro e da prata. Nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Nós temos a promessa de reinar sobre essa terra. Nós temos a promessa que nós somos vencedores sobre essa terra. Nós temos a promessa que Deus já subjugou todas as coisas debaixo dos nossos pés. E nós estamos assentados à destra com o Pai, junto com Jesus. Impossível que nós entendemos essas verdades e nós continuamos numa mente de escassez, irmãos, numa mente de miséria. Não olhe para a sua casa. Talvez você mora em um lugar humilde. Não olhe falando que não, eu não sou próspero. Prosperidade não se define numa casa boa, num carro bom. Prosperidade se define no tanto de Deus que está dentro de você. Quando as pessoas olham para você, conversam com você, elas são impactadas e transformadas pelo poder de Deus. Isso é prosperidade. Prosperidade é os seus filhos saudáveis, alegres e felizes com Jesus. Prosperidade é você ter um casamento, uma esposa abençoada, um relacionamento abençoado, os dois temente ao Senhor, diante das diversidades, glorificando o nome dEle. Isso é prosperidade. A todo tempo Deus tem que ser glorificado, irmãos. A todo tempo Deus tem que ser glorificado em nossas vidas. Nós não podemos prosperar e as pessoas olhar para nós: cara, esse cara é inteligente. Você viu como ele prosperou, mas é porque ele usou essa estratégia, ele fez isso, ele fez aquilo. Não, e as pessoas têm que olhar e falar para assim: Deus é com esse rapaz, e tudo que vem à mão dele prospera, porque Deus é com ele. As pessoas não podem olhar que tudo que vem às nossas mãos prospera, mas se antes ela não vê o Deus que está sobre as nossas vidas, porque se elas olham as obras das nossas mãos, elas vão dar a glória a nós. E o nosso coração, ele absorve muito bem a glória. O nosso ego, ele absorve muito bem elogios. Tem dificuldade com as críticas, mas elogios, ele absorve muito bem.
E se a gente não se atentar pela essa vaidade, às vezes a gente acha que as coisas que eu tenho está atrelado à habilidade que eu tenho, está atrelado ao meu comportamento, ou às coisas que eu fiz, ou às estratégias que eu usei. Não tem nada a ver com a gente. Tudo que eu tenho, tudo que Deus me prosperou, porque Deus é comigo. Eu só sou próspero porque Deus é comigo. Aleluia. Você crê nisso, irmão? Mas sabia que tem alguns filhos de Deus que não tem essa mentalidade de prosperidade? Olha o que diz Gálatas capítulo 4, versículo 1. É um texto bem conhecido que vai dizer: digo, pois, que todo tempo que o herdeiro for criança, e nada se difere de um escravo, ainda que seja senhor de tudo. Sabia que um rei pode se tornar um escravo, e um escravo pode se tornar rei? A Bíblia está dizendo que se o herdeiro, nós cremos que Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele reinará sobre essa terra, Ele é rei, e Ele nos deu uma herança, e nós somos herdeiro dEle. Mas se nós não tivermos uma consciência que nós somos filhos do rei, a Bíblia está dizendo que nada se difere com um escravo. Tudo que ele recebe é se comparado a um escravo. Mas a Bíblia está afirmando aqui também que José era um escravo, e que se tornou um governante, que se tornou um rei sobre aquela nação. Um escravo pode se tornar rei, e um rei pode se tornar um escravo. O que vai definir isso? A consciência. A sua consciência vai te levar a níveis, irmãos. A revelação que você tem do seu pai vai te levar a lugares que você nunca imaginou onde você poderia chegar. A consciência que você tem de prosperidade, de quem é o seu pai, o que o Senhor fez sobre a sua vida, vai fazer você alcançar coisas impossíveis aos olhos naturais. Que nós mantemos essa consciência, que nós possamos governar sobre essa terra, mas que nós não podemos ser herdeiros que se tornam escravos. Nós não podemos ser reis que se tornaram escravos. Mas antes nós éramos escravos do pecado. Hoje o Senhor fez nos assentar sobre as regiões celestiais, nos fez assentar no trono de glória juntamente com Jesus. Oh, de escravo nós se tornamos reis juntamente com Jesus. Aleluia. Você crê nisso? Dê uma salva de palmas, irmão. Oh, aleluia. O mundo tem que olhar para nós e tem que ver que Deus está conosco. O mundo tem que olhar para nós e tem que ver que nós somos prósperos. O nosso casamento é abençoado. A nossa família ela é abençoada. Por mais a dificuldade que tem, que todo mundo passa, mas olhar e ver, não, Deus está com eles. Tem que olhar para o nosso casamento e tem que ver o fluir de Deus em nossa casa, na vida dos nossos filhos. Tem que olhar para todas as obras das nossas mãos, e Deus tem que ser glorificado através disso. O nosso trabalho tem que expressar a glória de Deus. Os nossos filhos têm que expressar a glória de Deus. Os nossos afazeres têm que expressar a glória de Deus, irmãos. Uma vida expressando a glória do Pai. Uma consciência de filho de Deus. Uma consciência de filhos do Rei. Existe algo que nós como igreja temos às vezes dificuldade, é a respeito do pecado. Como vencer o pecado? E em Gênesis capítulo 39, versículo 9, vai dizer, se puder projetar, José falando para a esposa de Potifar. Ela começou a assediá-lo e tentá-lo para que ele se deitasse com ela. Então ele responde para ela o seguinte: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Potifar, você é senhor de tudo que está nessa casa, mas eu não permito que você toque na minha esposa, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?
Olha só, José era próspero, Deus estava com ele, e no momento de tentação, que é onde a esposa de Potifar tentava ele, para que ele se deitasse com ela, ele responde para ela: como? O meu senhor, eu não sou menor que ele dentro dessa casa, mas ele me privou de ter acesso a você, de me deitar com você, mas como eu pecaria com meu Deus? A revelação, o entendimento tão grande que a presença de Deus, que Deus estava com ele, que no momento da dificuldade, no momento da tentação, ele fala: como? Como que eu vou me deitar com você e pecar diante do meu Deus? Como que eu vou me deitar com você e pecar diante do Senhor? Sabe, amado, aqui está o caminho para que nós vencemos as tentações, é ter a consciência que Deus está conosco. Tendo essa consciência que Deus está comigo, eu sou capaz, eu tenho forças para vencer as tentações, porque eu não quero decepcionar quem está do meu lado, não quero entristecer o coração do Pai. Imagine que você está dirigindo, e porventura sua esposa ficou em casa, e você está viajando, e tem uma moça pedindo carona, e você às vezes, como um bom samaritano, você quer dar uma carona, e você deu, e aí acontece algumas conversas inapropriadas. Como vencer aquela tentação? Não é porque a sua esposa não está ali, não é porque você olha para se tem câmera ou não tem câmera. Você só vai conseguir vencer as tentações até a revelação, o entendimento. Não, Deus está ao meu lado, Deus está comigo. Eu não posso cometer tamanho absurdo desse, não com a minha esposa, mas sim também ela vai sofrer o dano, mas que eu estou pecando contra o Senhor, o meu Pai. O filho pródigo, quando ele chega diante do Pai, ele fala assim: pequei contra os céus e contra o Senhor. A revelação da presença de Deus em nosso meio. Primeiramente nós pecamos contra os céus, contra o nosso Senhor, e depois nós verbalizamos isso naturalmente. Nós temos que ter essa consciência, amado, do Senhor bem próximo de nós, ter a consciência do céu invadindo a terra, irmãos. Toda falha, todo erro cometido por nós pecamos contra o céu. Toda falha, todo erro que nós cometemos, nós pecamos primeiramente diante de Deus. Por isso que Satanás, ele não está aqui não, ele está lá diante de Deus, nos acusando, o acusador. Porque quando nós falhamos aqui, nós falhamos primeiramente contra o Pai, contra o céu. Então, se você quer uma receita infalível para você vencer as tentações, no momento que você está de solidão ali, é ter a consciência que Deus está conosco, é ter a consciência que Deus está conosco, aleluia. E essa consciência, meu amado, é uma consciência de liberdade. Porque antes a nossa consciência, ela é escrava do pecado. Na velha aliança, o povo, eles queriam se achegar a Deus através do seu comportamento, mas dia após dia a consciência deles os acusava que o que ele estava fazendo não estava suficiente, sempre precisava de mais, e todos os dias se sacrificava um animal para que o pecado deles fossem perdoados, a consciência deles fosse amenizada. Imagine, eles pecavam, eles erravam, e aí o sacerdote ia lá, matava um animal. Naquele dia, naquele momento onde o animal era sacrificado, a consciência deles vivia um momento de paz. Mas após a próxima falha novamente, a consciência deles iria condenando: você pecou, você falhou, tem que haver sacrifício, tem que haver remissão de pecado. Mas só que quando Jesus veio à cruz, e Ele uma vez por todas, Ele pagou o preço por nós, e Ele foi o sacrifício vivo, e agora Ele nos trouxe essa liberdade, o sacrifício foi aceito para todo sempre. Então nós temos que ter essa consciência de liberdade, e nós temos que ter essa consciência de liberdade. Foi prometido que do ventre de Maria viria aquele que pagaria o preço pelos nossos pecados, que salvaria o povo. Quando a promessa era para Maria, mas não era que aquele homem, Jesus, livraria nós de pecar.
Não, a gente continua pecando, mas livrou-nos do peso do pecado. É diferente. Às vezes a gente acha que se nós pecamos, nós não estamos em Cristo, mas o que Jesus, a missão dele não foi fazer que a gente parasse de pecar, mas a gente desfrutando do Espírito, a gente automaticamente se policia em muitas coisas. Mas o que ele veio fazer era pagar o preço do pecado. Não existe mais preço a ser pago. Jesus pagou o preço. Hoje nós temos uma liberdade no Espírito do Senhor. E essa consciência que nós temos que ter, de filhos de Deus, prósperos de Deus. Eu quero te convidar a você ficar de pé nessa noite. Ele é um Pai nosso, mas que está comigo. Deus quer te dar um entendimento, uma consciência de filho. Deus quer te dar uma consciência de filho nessa noite, para que você possa sair daqui uma pessoa amada por Ele, independente da circunstância, independente daquilo que está vivendo, saber que você é amada por Ele, amado por Ele, e saber que Ele já pagou o preço pelo seu pecado. E você, se você se entregar a Ele, se tornar filho dEle, Ele promete que Ele nunca vai te deixar e nunca vai te abandonar. Ele continua sendo um Deus supridor, que supre as nossas necessidades, as nossas carências. Deus, Ele quer prosperar as obras das nossas mãos. Ele quer que através de nossas vidas o nome dEle possa ser glorificado. Deus quer ter um encontro conosco nessa noite, meu amado. Deus quer nos tornar filhos prósperos e obedientes ao Senhor. Que nós possamos nessa noite mergulhar nesse mar de graça, em ter um entendimento, essa revelação desse Pai que está aqui nessa noite. Talvez tantas coisas te trouxeram aqui, mas é porque o Senhor, Ele queria falar no seu coração que você é amado por Ele, que Ele está do seu lado todos os dias. Todos os dias Ele continua sendo aquele Deus presente na sua vida, nos momentos de solidão, no momento de dificuldade. Ele é um Deus presente em nossa vida. Ele é um Senhor que nos ama, que nos guarda, que está conosco. É um Deus que se atenta para nós. E nesse momento feche um pouco os seus olhos, dá uma respirada, que Deus Ele vai falar no seu coração. Talvez o Senhor vai trazer imagens e momentos que você passou, sofrimentos que você passou, circunstâncias que você passou na sua vida, que foram tristes, foram difíceis, mas o Senhor está trazendo na sua mente para dizer que nesse momento Ele estava com você. Ele não te abandonou em nenhum momento, em nenhuma circunstância. Ele continua presente em nossas vidas. Oh. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Deixa o Espírito dele, o Espírito do Abba fluir neste lugar. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Oh. És mais eu que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem, que és tudo para mim, tu és a minha realidade, tu és a minha realidade. És mais eu que o chão que eu piso. És mais eu que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem, que és tudo para mim, tu és a minha realidade,
Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Abba, Abba, eu pertenço a ti. Nós chamamos Abba, eu pertenço a ti. És tudo para mim. Tu és a minha realidade. Aleluia. Tu és a minha Tu és real, Senhor. O Espírito do Abba está neste lugar. Aquele Deus que Ele é todo poderoso, mas Ele também é um Pai. Por isso que os fariseus, os judeus, eles tinham dificuldade de enxergar esse Deus, porque Ele era um Deus poderoso, mas Jesus veio mostrar um Deus que é Pai. E nessa noite o Senhor quer mostrar na sua vida e na minha vida que Ele é um Pai sobre nós, um Pai bem presente, bem pertinho de nós. E eu sinto que nessa noite o Senhor está te chamando. Eu queria te dar a oportunidade, você aí mesmo no seu lugar. O Espírito Santo está gerando no seu coração. Existe algo, uma inquietação dentro de você. Ao mesmo tempo uma alegria, ao mesmo tempo uma paz. Isso é o sinal do Espírito Santo te chamando para a comunhão com o Pai. Talvez você nunca falou para o Senhor: Senhor, eu sou filho teu, amado teu, eu pertenço a ti. Mas nessa noite o Senhor está esperando ouvir dos seus lábios que você se rende a Ele. Que você no seu lugar aí, com os olhos fechados, se o Espírito Santo está falando isso no seu coração, feche os seus olhos e fale para o Senhor. Repita comigo, fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito nessa noite. Eu quero que o Senhor seja o meu Pai, o meu Paizinho amado. Eu quero que o Senhor esteja comigo todos os dias da minha vida. Para onde eu for, eu quero que o Senhor vá. Para onde eu se assentar, eu quero que o Senhor se assenta. Aonde eu me levantar, eu quero que o Senhor se levante. Pai, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor. Paizinho, nessa noite eu me submeto debaixo da tua paternidade. Pai, eu quero ser achado pelo Senhor. É noite de você voltar para casa. É noite de ser amado pelo Pai. Você que talvez está distante, saiba que Deus não está distante. Talvez você está distante dele, mas Ele não está distante de você. Ele nunca te deixou, nunca te abandonou. Ele continua do seu lado, continua ao nosso lado. Esse é o nosso Paizinho amado que está aqui. Que você possa se mover neste lugar, você possa sair daqui mais feliz do que você entrou, mais alegre do que você entrou, porque hoje você tem o entendimento que o Senhor está com você. O Senhor está do seu lado. Ele está lá na sua casa agora, nesse momento. Ele está lá na vida dos seus filhos nesse momento. Ele está em todos os lugares, mas Ele está do seu lado nesse momento. Ele é um Pai de amor, um Pai atencioso. Que você possa levantar as suas mãos nessa noite e dê uma salva de palma para o Senhor.